Oi, pessoal, vamos à nossa videoaula da Red Piece de sucesso para ganhar dinheiro na Copa. Bem, aqui eu tenho um modelinho, tenho dois que eu fiz aqui. Essa daqui ainda não arrematei, essas duas aqui estão arrematadinhas, fechadinhas. Essa terceira eu fiz uma tentativa de fazer outra videoaula para vocês aqui no canal, gente. Mas, novamente, o meu celular gravou no sentido errado. E eu que estava com falta de atenção. Eu achava que eu colocar o celular na horizontal já estava resolvido. Só que a configuração aqui da câmera está mudando. Então, ela vai de 16 por 9 para 9 por 16. 9 por 16 é formato de short. 16 por 9 é esse formato horizontal aqui para vida ao longo. Agora, enfim, eu consegui acertar e vamos lá à nossa videoaula. Gente, para fazer essas red piece, nós vamos precisar de agulha 3,5, porque é o indicado no rótulo da Charme, 2,5 ou 3,5. 3,5 eu faço porque meu ponto é muito apertado. Se eu fizer na 2,5, o ponto vai ficar muito pequeno, eu teria que fazer mais carreiras e tal. Eu quero fazer o ponto mais soltinho, tá? Eu tô usando a minha Clover, que é ótima para quem tem problema nas mãos, que crocheta muito, você se já é experiente. Dou a dica para vocês, tá? Ela é bem carinha, mas vale a pena. E quem não tem problema, usa a sua agulha barata mesmo, não tem problema nenhum. O importante é você fazer seu trabalho, né? Gente, eu comprei um novelo de cada cor, tá? Verde bandeira, azul bique, amarelo canário e o branco que tá aqui, ó. São esses quatro. Orientação que eu dou para vocês que estão chegando no vídeo aqui agora. Gente, deem uma balanceada na quantidade de carreiras que vocês vão fazer para sua red piece. Porque o que é que acontece? Eu acabei gastando muito do verde e o meu verde, quando eu vi, já tá mais da metade dele. Então, o ideal é que vocês contem as carreiras para vocês darem a mesma balanceada. Essa red piece está com 15 carreiras, né? Então, eu teria que distribuir 3 vezes 4, 12, 3 carreiras com 4 carreirinhas, ou 3 cores com 4 carreirinhas e uma com 3 carreirinhas. Aí, vocês vão administrando e vão vendo, à medida que vocês vão gastando fio, vocês vão vendo como é que tá a distribuição das cores. Se a gente dividir pelo peso, 30 gramas é o peso de cada red piece que eu fiz, desse modelo. 30 gramas daria o quê? 7,5 gramas de cada cor nas carreiras. Mas como eu não fiz isso, esse processo, eu não pesei, eu acho mais complicadinho, mais chatinho de ficar pesando e fazendo por peso, e pode não ficar um acabamento muito bom. De repente você usa 7,5, não sei quantas carreiras vai dar, porque cada carreira tem uma largura, e aí pode não bater legal. Aí vocês vão distribuindo assim, não tem problema se no final uma red piece ficar com mais carreiras de uma cor, de outra, não tem, porque você vai ter diferença para apresentar para seu cliente, né? Quanto mais variedade de distribuição de cores tiver, melhor até, porque a pessoa vai ter opções de escolha. E tem gente que é enjoado pra caramba na hora de escolher uma cor, uma combinação. Então, é isso. Dicas dadas, vamos agora para o nosso material. Falei da agulha, precisamos de uma tesourinha, precisamos também de uma fita métrica. Se você quiser, se você tiver, se não tiver, não tem problema. Eu vou ver se vai dar para medir no final. Vamos ver o tempo, porque meu celular tá com pouca memória. Eu tive que excluir várias coisas. Gente, enquanto não tiver um celular digno, vai ser isso, né? E é isso. Nós vamos fazer agora o centrinho aqui da nossa red piece, tá? Vamos lá? Linha na mão, né? Fio na mão. Tô fazendo anel mágico. Já tem aula de anel mágico para quem é iniciante e não sabe fazer um anel mágico. Assim, e eu usei também essa agulha número 2 para fazer os arremates. Eu tenho até agulha de tapeceiro, mas eu prefiro usar essa agulha na hora de fazer arremate, tá? É uma das partes que eu menos curto no crochê fazer arremate, não sei vocês. Aqui, fiz meu anel mágico, agora eu vou dar aquele fechadinho aqui, o nozinho inicial, né? Deixa eu segurar direito que essa unha minha... Perceberam que eu coloquei unha postiça? Quem assistiu a aula anterior viu que minhas unhas estavam no cotoco. Eu coloquei uma, duas, 3 correntinhas iniciais, tá, gente? Aqui eu coloquei unha postiça em gel. Ficou um tempo, estragou bastante minha unha. Eu não quis mais fazer, gente. Minha unha ficou bem fraquinha. Aí, agora ela tava demorando de crescer. Eu resolvi colocar essa postiça aqui só pra não ficar feio demais aqui na hora de fazer a gravação com vocês. Deixa eu regular aqui o anel, né, que tá muito grande. Vocês podem fazer regulagem de vocês também. Eu deixei muita sobra aqui de linha. Pra que tudo isso, né? Que exagero. Vamos lá. Agora, nós vamos fazer o segundo ponto alto.
recapitulando, fiz 3 correntinhas aqui, né? Deixe-me ver se eu fiz 3 correntinhas, é porque eu fiz umas correntinhas mais folgadas do que a outra. Tem uma cá embaixo e mais 3, né? Deixa eu voltar. Releve aí, porque é minha primeira videoaula, gente, e a pessoa conversando não prestou atenção. Vamos lá. Fiz a primeira correntinha que tá aqui. Vou fazer outra que ficou muito grande, aquelas. Vou fazer mais uma, tá? 3 correntinhas e mais uma correntinha de separação. Agora sim. Meu anel tá reguladinho. Aí, agora, nós vamos fazer o próximo ponto alto. Aqui no anel, coloquei a agulha e vamos fazer o próximo ponto alto. Nós vamos fazer aqui, gente, um total de 12 pontos altos, contando com as 3 primeiras correntinhas, tá? 2 pontos altos, vamos fazer o terceiro. Terceiro ponto alto e mais uma correntinha de separação. 4 ponto alto e mais uma correntinha de separação. Gente, vão fazendo de vocês aí, eu vou fazendo os meus aqui, porque o celular tá com pouca memória e assim a gente ganha tempo também na videoaula, tá bom? Já já eu volto pra gente finalizar. Pronto, pessoal, de volta. Vamos conferir 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 pontos, o último tem que ter essa correntinha de separação. Aí, eu vou dar uma ajustada no anel mágico aqui, a gente tem que dar apertadinha nele, gente, pra ficar o miolinho bem fechadinho. E aqui, a gente vai contar até a terceira correntinha, ó, uma tá apertadinha aqui embaixo, 2, 3, aqui uma correntinha de separação. Aqui, bem no meio dela, a gente enfia a agulha, segura aqui pra poder regular a nossa argolinha e a gente faz um ponto baixíssimo. Fechamos com um ponto baixíssimo, suspendemos aqui 3 correntinhas iniciais. Em cima deste mesmo ponto, você vem, deu a laçada, ó, vem aqui mesmo, enfia a agulha e faz o segundo ponto alto, ok? Uma correntinha de separação, fizemos o nosso primeiro aumento no primeiro ponto de base. Agora, nós vamos pro próximo ponto de base por baixo da argolinha aqui. Fazemos o próximo ponto alto. Vamos fazer aqui mesmo o próximo ponto alto. Fizemos 2 pontos altos no segundo ponto de base. Agora, nós fazemos uma correntinha de separação e vamos para o terceiro ponto de base. Assim será toda a nossa volta, ó. Um ponto alto, mais outro ponto alto, sem separação de correntinha, juntos, separados por uma correntinha para ir para o próximo ponto de base. Essa é a nossa receita mágica aqui da segunda carreirinha. Segura aí e eu já volto pra gente finalizar juntos. Qualquer coisa você retorna aí a videoaula, se você ficou em dúvida. Vamos lá, minha gente, já confere se você tem 24 pontos aqui separados por uma correntinha nessa segunda carreira, tá? Pra não dar problema no final. Chegamos aqui, garanta a sua uma correntinha aqui no finalzinho, depois dos 2 pontos. Aí, você vem aqui, ó, na terceira correntinha do primeiro ponto alto, e aí faz o ponto baixíssimo para finalizar. Aqui mesmo, nós vamos começar 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto. E no segundo ponto de base aqui, ó, tem 1, 2. No segundo ponto de base aqui, por baixo das alcinhas, você vai fazer mais um ponto alto. E depois, mais um ponto alto nessa mesma abertura da alcinha aqui. Ok? Ó, como o desenho fica, ó. Um ponto alto no primeiro ponto de base e 2 pontos altos no segundo ponto de base. Aqui tem uma correntinha de separação, né? Vamos fazer também aqui uma correntinha de separação e vamos pro próximo ponto de base dessa carreira de baixo aqui. Embaixo das 2 alcinhas, você vem e faz o próximo ponto alto. No segundo ponto alto, por baixo das alcinhas também, você vai fazer aqui, ó, um ponto alto e mais outro ponto alto que corresponde ao nosso aumento. Então, na primeira carreira, nós fizemos um ponto alto com a correntinha de separação. Na segunda, 2 pontos altos com a correntinha de separação. E agora, na terceira, são 3 pontos altos com uma correntinha de separação. Lembrando que no primeiro ponto é um só e no segundo, 2. Continuando aqui, mais um ponto alto
e 2 pontos altos aqui por baixo da alcinha, 2 pontos altos. E assim nós vamos fazer toda a nossa volta com um pontinho de separação. Já eu volto para finalizar com vocês. E vamos finalizar. Contem os pontos de vocês, tem que dar um total de 36 pontos, tá? Sempre olhando que tem que ficar um ponto na frente e 2 no final. Gente, aqui ficou 12 pontos altos, 24 na segunda, 36 na terceira. Vamos finalizar agora, fiz a minha correntinha já aqui. Vamos finalizar na terceira correntinha aqui, ó, desse ponto, para fazer o nosso ponto baixíssimo. Ok? E nós vamos agora trocar de cor, tá? Trocando a cor, cortar aqui esse fio. Eu já vou ver se eu prendo ele atrás para não ficar, porque na outra videoaula que eu fiz, eu deixei para prender depois e é um saco. Esse fio fica passando pro lado, passando pro outro. E aí, agora a gente já puxa aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, focar aqui, senão vocês não veem, ó. Eu enfiei na alcinha que tá aqui atrás, ó. E agora eu vou puxar ele por aqui por dentro, pra ir prendendo, né? Aqui já é a primeira etapa do nosso arremate. Então, a gente vai fazendo assim. Enfia na alcinha aqui, passa por dentro. Acabei abrindo um pouco a alça, mas não tem problema não. Aqui, ó. Você vai puxando pra esconder o fio. Pegou na alça novamente. Porque às vezes a agulha esfarela um pouco a linha, mas não tem problema não. Eu puxo aqui de volta, vamos lá. Aqui. Se você fizer com agulha de tapeceiro, você já não vai ter esse problema, né? Porque eu não tenho paciência de ficar com aquele cotoco de agulha na minha mão. Eu prefiro essa, que eu acho que eu tenho mais agilidade, sabe? Eu já sou... Pronto. Aí, aqui agora eu venho, ó, e puxo aqui por baixo desses. E depois eu abro o meu fio pra separar em 2. E o que é que eu faço? Dou 2 nozinhos. E aí, depois desses 2 nozinhos, ver se eu consigo fazer com vocês aqui, viu? Que essa unha atrapalha um pouco, mas vamos lá. Vou ver com a tesourinha. Aí, eu amarro. Não sei se vocês fazem assim, já fizeram. Comentem depois como é que vocês fazem o arremate de vocês, se quiserem. E também, gente, aproveitando, deixa também o nome de vocês, o nome de vocês lá, de onde vocês são, de que parte do Brasil, que estão acompanhando essa videoaula, certo? E compartilhem também com outras pessoas para ajudar aqui o canal, tá bom? Porque a luta que é para fazer uma videoaula dessa, eu vou dizer para vocês, viu? Não é graça, não. Meu celular tá louco, louco, louco. Vocês acreditam que na segunda etapa, quando eu fui ver, ele tinha... Ó, a unha já enroscou aqui. Ele tinha mudado novamente o celular para o formato de short. Se eu não vejo, essa aula não ia prestar também, gente. É um sufoco muito grande, viu? Na hora de fazer as coisas com o celular que tá assim. Ele realmente muda sozinho, mas eu já vi aqui a tecla que é que tem que mexer. E da próxima vez, eu já sei que eu vou ter que ficar de olho nele. Eu vou, se por acaso eu tiver que parar essa parte aqui, eu vou ter que voltar lá. Ó, gente, tá muito atrapalhado com essa unha, porque eu não acostumei ainda com a unha. Sério. Não é nada mais do que a unha que tá me atrapalhando. Ela é muito grandona. Eu vou ver se eu uso a mais curta depois pra fazer a próxima videoaula. Senão a gente não caminha. Vai ficar só com esse pontinho que você já sabe que você dá mais um e cola, tá? Não vou perder tempo, não. Eu sou bem humilde em reconhecer aquilo que tem que se fazer. Vamos pra próxima cor? É isso mesmo, a mulher sofre, né? A gente tem que ficar com a unha cuidadinha e tal. Nem sempre a crocheteira tem tempo para isso. E o que é que a gente faz? Recorre aos métodos modernos, graças a Deus que existe, que senão estava era ferradinha. Vamos agora para a próxima carreirinha. Eu vou começar uma carreirinha antes aqui do arremate. Eu sempre gosto de começar aqui. Quem viu a videoaula anterior sabe que esse é meu método, né? Gente, outra coisa. O fio, eu não sei se vocês repararam, eles estão vindo com a diferença de espessura, tá? Um vem mais grosso, outro vem mais fino. E aí, o que é que acontece? Dá diferença, tá? No acabamento do ponto. Quando a gente vai ver, o acabamento do ponto acaba saindo diferente. Normal, né? Esse daqui, o azul, eu achei ele legal para fazer acabamento no final.
aquela etapa final da... Deixa eu ver tudo no lugar certo, tô, né? Tô aqui antes do arremate aqui, virou disquinho. Vamos lá. Vamos fazer aqui no primeiro ponto de base, ó, o nosso primeiro ponto alto, tá? Aí, agora, nós vamos pro segundo ponto de base, próximo ponto alto. No terceiro ponto de base, nós vamos fazer 2 pontos altos, que é o nosso aumento dessa carreira. Uma correntinha de separação. Ficamos aqui com 4 pontos altos. Vamos agora para o próximo. Um ponto alto. 2 pontos altos aqui por baixo da alcinha, sempre lembrando isso. E agora, mais 2 pontos altos em cima do último ponto de base. Nós ficamos com 4 pontos. Uma correntinha de separação, novamente aqui. Um ponto alto, outro ponto alto e mais 2 pontos altos. Mais uma correntinha de separação. E vamos para o próximo. Vai ser toda essa carreira assim. Nós vamos pausar e eu volto com vocês já na finalização, porque não tem mistério. Tá vendo, né, gente? Tem mistério nenhum. É isso aí. Já já eu volto com vocês. Quando vocês chegarem nesse último bloquinho aqui, que é onde a gente fez o arremate, se você fez como eu e arrematou logo o fio, como a gente faz uma correntinha por cima, fica um pouco duro aqui. Então, você introduz a agulha aqui embaixo mesmo dessas alças duplas, porque foram 2 correntinhas que acabaram ficando nesse local. Aí, vocês fazem aí mesmo, tá bom? Queria mostrar pra vocês isso, pra você não ter dificuldade. Agora, você faz o segundo ponto alto, o terceiro. E agora, nós vamos fazer mais um, que corresponde ao nosso aumento aqui, né? Da finalização dessa carreira. E mais uma correntinha pra gente vir e finalizar aqui. Nós vamos finalizar aqui dentro desse... Perdão se eu afastei, gente. Vocês viram bem aqui que eu fiz, né? Esse último bloquinho. E aqui nós vamos finalizar dentro desse último ponto alto aqui dessa carreira. Introduz a agulha aqui e aqui você... Eita, rapaz, o negócio tá... Pronto. Aí, aqui, ó, ponto baixíssimo, fechou. Vamos subir 3 correntinhas novamente. E essa próxima carreira é a mesma coisa, mais um ponto alto. Eu fiz 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto aqui no primeiro. Fiz mais um no segundo. No terceiro, vou fazer um. E aqui no quarto, nós vamos fazer 2 pontos para dar o nosso aumento dessa carreira. E aí, vamos fazer uma correntinha de separação. Então, nessa carreirinha, cada bloquinho vai ter 5 pontos altos. Um na primeira, 2 na segunda, 3 na terceira, 4 na quarta e 5 na quinta. Vamos lá. Aí, agora, um ponto alto, outro ponto alto, outro ponto alto. Soltar o fio aqui. Outro ponto alto, né? Aqui. E aqui, 2 pontos altos. Então, essa carreira vai ser assim, certo? Fazer só mais um, e aí vocês vão acompanhando. Primeiro ponto alto, segundo ponto alto, no segundo ponto de base, cada um no seu quadrado, ó. Por baixo da alcinha, ó. E agora, 2 pontos altos. Essa mesa treme, desculpa aí que tá tremendo a tela, pessoal. Eu bati a mão aqui, ela se treme toda. Parece que tá novíssima a mesa, parece que é velha, né? Pronto, agora já já a gente volta pra finalizar. Gente, quero tentar mostrar pra vocês aqui um detalhe, ó. O fiozinho que ficou aqui atrás, já puxei ele por aqui, por dentro, debaixo dessa alcinha. E agora, aqui embaixo, o que sobra na hora do arremate... São pontos salteados. Pra gente não deixar o nosso trabalho todo macacado por baixo, eu gosto muito de olhar essa parte de acabamento, né? Pra ficar bonitinho. Você tenta voltar por aqui, ó. Tenta voltar por aqui, por essa parte, puxando o fio aqui. E aí,
o que é que você faz? Você vem por cá, ó, por essa parte de cima e passa o fio por aqui para fazer o arremate. Eu acho que vai ficar esteticamente muito melhor, gente. E as pessoas não vão nem perceber que teve um arremate aqui, ó. Aí, continua caminhando por aqui. Eu gosto de prender bem esses fios, que é para evitar da peça soltar depois, né? Peraí que não quero pegar nessas duas alcinhas, não. É só essa daqui que eu quero, ó. Eu tô olhando por debaixo do celular aqui. Aí, pra mim é um pouco difícil, mas eu tô enxergando. Aqui, tá vendo? Aí, aqui você pode vir pra cá e depois você já vem e faz aquele processo que eu fiz. Você sabe que com minha unha eu não vou conseguir aqui fazer pra vocês. Mas vocês puxam o fio por aqui por dentro, ó. Puxa o fio por aqui por dentro. Deixa eu pescar ele aqui. Aí, abre ele e depois já dá um nozinho aqui, tá? Queria mostrar isso pra vocês, que aí esconde melhor o fio e não fica misturado o fio amarelo com o fio azul, tá? Aí, agora, nós vamos finalizar nossa segunda carreirinha. Confere, são 5 pontos em cada bloquinho. No final, tem que dar 60, porque são 12 bloquinhos desse, tá? Você confere para não dar problema no final da sua peça, que é dor de cabeça ter que ficar desmanchando crochê, né, gente? Eu mesmo nem conferi em off, deixa eu olhar aqui os meus, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, eu posso errar e aí embananar nossa aula. 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, pronto. Tá tudo ok? Vamos continuar. Aí, agora, nós vamos começar com 3 correntinhas. Vamos pro próximo ponto de base, outro ponto alto, próximo ponto de base, outro ponto alto, próximo ponto de base, outro ponto alto. E no último ponto de base, nós fazemos 2 pontos altos, que são nosso aumento. Tem gente que já é experiente no crochê, que eu tenho certeza que já captou e tá fazendo sem nem prestar atenção no que eu tô falando. Quem não é experiente vai pegando a manha aos poucos, com o tempo, né? Assim mesmo. Tudo no começo a gente tem que ter mais uma... Se eu recuei a mão, gente, perdão, tá? Aí eu tenho que ficar me policiando o tempo todo olhando aqui pra câmera. Eu foco no crochê embaixo do celular e esqueço de olhar aqui a câmera. Mas com o tempo eu vou me ambientando, né? Tudo no início é assim mesmo. Aí, fiz aqui, ó, novamente. Então, nós ficamos com um total aqui de 4, 6 pontos altos. 4 sozinhos, já fiz uma correntinha de separação, venho pro terceiro bloquinho. Um ponto alto, outro ponto alto, outro ponto alto, sempre por debaixo das alcinhas, outro ponto alto. E no final, 2 pontos altos que correspondem ao nosso ponto de aumento desta carreira. Uma correntinha de separação eu já fiz, vou ao próximo bloquinho. A gente faz só esse aqui e vocês vão continuar. Um ponto alto, outro ponto alto, outro ponto alto, cada um em um ponto de base, separadinho. Outro ponto alto. E no final, 2 pontos altos, que são o nosso aumento. Ok? Pronto, parei aqui, uma correntinha de separação, já eu volto com vocês. Vamos ficar com 6 pontos altos nessa carreira, em cada bloquinho. Lembra que eu falei no início que eu queria gastar um pouco a mais das outras linhas, que eu gastei muito do meu verde? Pois é, então, aqui eu faria 3 carreiras do azul, mas eu quero gastar um pouco mais da azul aqui, certo? Já fiz a minha correntinha no final, vou entrar aqui na terceira correntinha que corresponde ao ponto alto aqui, o final do ponto alto, fazer meu ponto baixíssimo. Lembrando a vocês que vocês têm que contar, tem que ter 6 pontos altos em cada carreirinha. Novamente, eu não contei em off, vou contar com vocês aqui os meus, para depois não dar problema no final. 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4... fiz errado aqui. Tá vendo, gente? Olha só. Vou ter que voltar aqui, gente. Segura aí, tá? E se você errou também, igual a mim, já volta também pra consertar. A sorte foi que eu errei já aqui, ó, no finalzinho, tá?
As outras estão todas certas. Acabei de olhar aqui. Foi aqui que eu falhei. Nessa e na segunda aqui, ó. Gente, tá vendo a importância da gente reconferir a peça? Se eu não conferir, dá uma dor de cabeça aqui. Pessoal, ainda bem que eu conferi. Então, aqui eu faço mais 2, que é o ponto alto, o ponto de aumento, né? Da última parte aqui da carreirinha. Ficou 6 pontos. 4 no início e 2 no final. E agora eu vou fazer mais... Resolvi fazer junto com vocês aqui, que não tenho o que esconder, né? Aqui é vida real. É crocheteira no dia a dia. A cabeça da gente, às vezes, falha, gente. É normal. Só que a gente tem que aprender a acompanhar as falhas da gente e fazer como eu falei, né? Confere uma por uma. Seguro morreu de velho. Agora, eu vou fazer os 2 pontos finais aqui. E depois dele, correntinha de separação. Então, corrigi, fiquei com 4, 6, 4, 6, eu digo 4, 6, porque 4 mais 2, 6, né? Do aumento aqui. E aqui agora eu vou fazer o último bloquinho com vocês, fechar e ir para a próxima carreira. Vamos lá, 1, 2. Fazer mais rápido aqui, vocês já sabem, né? Vocês já estão com a de vocês pronta. E aí, ó, 2 no final. Uma correntinha de separação, 1, 2, 3. Aqui na terceira, eu venho e finalizo. Como eu disse a vocês, nós vamos agora continuar com essa mesma cor que eu quero gastar. Então, vamos lá. No total aqui, você vai ter que conferir, vai ter que dar 72 pontos, porque é 6 vezes 12. 6 pontos em cada bloquinho e 12 bloquinhos, tá? E agora, nós vamos iniciar a nossa quarta carreirinha na cor azul. 1, 2, 3. Aí, vem no próximo ponto de base, 1 ponto de alto, outro ponto alto, outro ponto alto, cada um em seu ponto correspondente de baixo. E o último ponto, 2 pontos altos correspondentes ao nosso aumento. Agora, uma correntinha de separação e vamos pro próximo. Esse fio aqui que eu não arrematei tá me enchendo o saco. 1 ponto alto, 2 pontos altos, 3 pontos altos, sempre pegando debaixo da alcinha. 4 pontos altos. 5 pontos altos. E agora, o aumento. Então, essa carreirinha vai ser toda assim. 1 ponto em cima de cada ponto de base e mais 2 no final, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 7, ok? E uma correntinha de separação. Em seguida, eu volto com vocês pra gente finalizar. Pessoal, se por acaso desligar, vocês já sabem que vai ter a segunda etapa da aula, né? Você vai procurar aqui no canal. Agora, aguarda um pouquinho, porque leva um tempinho pra gravar, tá? Eu vou finalizar aqui essa última carreirinha na terceira correntinha aqui. E vamos fazer nosso ponto baixíssimo, como fazemos sempre. Fiz o ponto baixíssimo, agora mais uma correntinha, puxo meu fio, corto ele. E agora nós vamos para a troca de cor, certo? Agora, essa próxima... Eu deixei muito fio aqui, não vou desperdiçar a linha não, aqui. Essa próxima carreirinha, gente, ela vai ser diferente dessa daqui que nós fizemos, tá? Segura aí. Deixa-me prender logo esse fio aqui para não ficar enchendo o saco quando a gente estiver costurando. Puxei ele logo aqui, ainda bem que essa alça tá folgadinha. E, ao invés de eu descer ele... Na verdade, dá para descer porque embaixo é igual, não é outra cor de linha, né? Então, eu vou descer ele, aí. Eu vou descer ele também por aqui, ó. Gente, sério, eu não tô enxergando direito. Deixa eu vir aqui bem, olha, por debaixo do celular aqui pra ver. Agora sim. Consegui ver onde é que eu ia enfiar a linha. Agora, vem aqui. E aí, já fica meio caminho andado pro nosso arremate, né? Como eu disse a vocês, eu não sou chegada a arremate. Quem for aí, eu dou os parabéns. Mas eu não sou. Quem for do meu time, já deixa nos comentários. Eu também não gosto de arremate.
Vou ficar feliz de saber que não sou eu só que não gosto, tá? Mas faz parte do nosso trabalho, né? Faz parte do ofício, então vamos lá. Aí aqui, prendendo aqui pro lado, deixa eu puxar aqui. Acho que nem precisava ter feito isso que eu fiz aqui. Mas vamos lá. Pegou o fio novamente. Vocês usam a agulhinha de tapeceiro